Pessoal, eu sou o professor Flávio, professor de Políticas Públicas do curso Vigor, e hoje nós vamos conversar sobre uma legislação federal que trata do Estatuto da Igualdade Racial, uma legislação que vem para assegurar a garantia de oportunidades de igualdade para a população negra no Brasil. Bom, nós vamos falar, vamos fazer uma abordagem do que diz respeito a concurso público, então de uma forma concisa e expressa de conteúdo que pode ser cobrado de vocês em uma prova de concurso sobre este tema. Então, não é uma conversa sobre opinião, sobre um posicionamento político. No concurso público nós vamos obedecer um processo legislativo, uma diretriz que hoje é político-jurídica brasileira, tá? Que é a abordagem deste tema que trata da inclusão da população negra no mercado de trabalho, na cultura, nos esportes, em todos os direitos fundamentais das pessoas. Para fins desta lei, e nós começamos dando uma atenção primordial às definições iniciais deste estatuto. São questões de prova esperadas e que já ocorrem em todo o Brasil, que nós saibamos diferenciar discriminação racial ou étnico-racial de desigualdade racial, de desigualdade de gênero, que nós saibamos o que é uma política pública, o que são ações afirmativas. Então, a nossa primeira atenção vai para a definição de discriminação racial ou étnico-racial. Discriminação é distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseada na cor, na descendência, na origem dos indivíduos. E essa discriminação ela tem como objeto anular ou restringir o reconhecimento do exercício da igualdade de condições. Então, não esqueçam a atenção total. Discriminação racial ou étnico-racial, como quiser, discriminação se dá por distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseada na cor, na origem, na descendência. É um racismo de exclusão, uma discriminação por exclusão. Neste local não trabalham pessoas negras. Vocês estão de frente com a definição de discriminação racial. Diferente disso, a nossa definição de desigualdade racial é toda situação injustificada, não justificada, onde há diferenciação de acesso, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Como é que nós verificamos essa diferenciação, de acesso? Nós podemos chamar também de teste do pescoço. É quando a gente olha, observa os ambientes e percebe que lá não está representada a população negra brasileira ou de um determinado estado, que nós estamos comparando. Então veja bem, se nós temos aí cerca de 50% da população autodeterminada, negra ou parda nos moldes do IBGE, preta ou parda nos moldes do IBGE, e nós entramos num lugar e não verificamos essa quantidade, nós estamos frente à desigualdade racial. Uma situação que não importa agora a justificativa, injustificada, onde há diferenciação de acesso, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Quando nós entramos numa escola de medicina, numa escola de enfermagem, seja ela pública, de nível superior, e nós não verificamos a quantidade de pessoas negras, nós estamos de frente para a desigualdade racial, seja na esfera pública, seja na esfera privada, seja no trabalho, seja entre empresários, desigualdade racial. Então é comum que eles misturem os conceitos e tentem levar o aluno para o erro na questão de prova. Não confundam desigualdade com discriminação. Discriminação é distinção, exclusão, restrição, preferência. A desigualdade é toda a situação não justificada onde há diferenciação de acesso, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Também temos uma outra definição, que é a desigualdade de gênero e raça. Então nós juntamos aqui dois conceitos, A desigualdade de gênero, e o gênero em desigualdade é o gênero feminino, e a desigualdade de raça. E aí nós vemos, no nosso processo histórico, a desigualdade aqui é com a população negra. Então desigualdade de gênero e raça são duas desigualdades que vão acabar gerando um abismo, uma distância, uma assimetria
entre as mulheres negras e os demais segmentos sociais. Tudo bem? Então, desigualdade é onde a gente vê o acesso injustificado, uma diferenciação no acesso. A desigualdade de gênero e raça é referente às mulheres negras. Também muito polêmico, e que não deve ser polêmico para a questão do concurso de vocês, é a definição de população negra. População negra, conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas nos moldes do IBGE ou qualquer autodefinição análoga. Então, o que um concurso pode exigir de vocês é a compreensão de que não são pessoas somente pretas ou somente pardas, né, ou somente pretas e pardas, que nós também temos a autodefinição análoga. Tá? Então, a conversa aqui é sobre uma definição. Né? Ah, mas me surgem dúvidas, professor, frente a um país miscigenado. Bom, mas essa não é a tua questão do concurso. A questão do concurso está na legislação. Quem é a população negra? Está descrito aqui. E ponto final, já resolveu a questão do concurso. Tem outros temas a serem debatidos? Tem, mas não é o momento quando você está frente à prova. Definição de políticas públicas e ações afirmativas. Duas definições que também nos chamam a atenção, a necessidade de que nós saibamos discernir entre elas. Política pública, uma resposta do Estado para as necessidades sociais. São políticas públicas. Já a ação afirmativa são programas e medidas adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a promoção da desigualdade, para promover a igualdade de fato. Então, política pública, ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições. O que você espera aqui em um concurso é um enxerto, alegando programas adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Não. Política pública somente o Estado realiza, somente o Estado executa. A ação afirmativa, sim, esta pode ser executada pelo Estado, pode ser executada pela iniciativa privada. A ideia aqui é a correção da desigualdade racial. Nós podemos experimentar uma prova de concurso público que nos faz essa pergunta. Ela dá a conceituação e vai perguntar, né, qual é a definição. Toda situação injustificada onde há diferenciação de acesso e fruição de bens e serviços, seja na esfera pública e privada. Toda situação injustificada onde há diferenciação de acesso. Nós podemos encontrar, e evidente vamos encontrar como resposta, desigualdade racial. Pronto. Questão de prova conhecida aqui no estado do Rio Grande do Sul e em outras partes do nosso país. Para nós experimentarmos uma outra questão de concurso, nós vemos que nos termos do Estatuto Nacional da Igualdade Racial são políticas públicas. E nós podemos diferenciar muitos conceitos aqui. O que são políticas públicas de fato? O que vocês podem esperar? São ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado para a promoção da igualdade de oportunidades? Ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado. O início está correto. Para a promoção da igualdade de oportunidades, essa parte é a definição de ações afirmativas. Então vocês têm aqui uma salada de frutas desse conteúdo. Ele vai afirmar na alternativa B, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Não, essa nós já descartamos, porque você sabe que política pública somente o Estado realiza. Então aqui tem iniciativa privada, na alternativa C nós também encontramos a presença da iniciativa privada. Não é política pública. Nos resta fazer uma análise de ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado para corrigir desigualdades, ou, de fato, ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. A alternativa B, mais uma vez, nos mostra todo o início da conceituação da política pública e depois de ações afirmativas.
Equador é a resposta correta. Então veja, é muito parecido. É uma exigência de que você domine os conceitos. Então nesse início dessa legislação, ela é primordial em concursos públicos, pessoal. A atenção total ao início dessa legislação. Ingressando em direitos fundamentais e falando sobre a seção da saúde desta legislação, nós vamos perceber que saúde se faz com políticas econômicas e sociais. Saúde se faz através do acesso ao SUS para a promoção e recuperação da saúde da população negra. E dentro desse tema se cria uma política nacional de saúde integral da população negra, que tem as suas diretrizes sobre ampliação e fortalecimento e participação dos movimentos, das lideranças sociais no que tange a saúde da população negra, produção de conhecimento científico na área e desenvolvimento de informações, comunicação e educação para a população negra, para reduzir as vulnerabilidades desta população. Então temos aqui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que também deve ser lembrada. Quando nós falamos de educação, cultura e lazer, é necessário que vocês deem uma atenção especial para o artigo 11 desta lei. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra do Brasil. Não é facultativo, é obrigatório o estudo, tanto para as escolas privadas quanto para as escolas públicas. Quando a gente fala sobre a cultura, a gente tem que lembrar da trajetória do samba, evidentemente, e outras manifestações culturais de matriz africana, que nos faz lembrar do direito à garantia do registro da proteção da capoeira em todas as suas modalidades. A capoeira como um bem de natureza imaterial. Veja que um concurso público pode trabalhar com a supressão apenas de uma letra e exigir de você essa percepção, esse cuidado. São bens de natureza imaterial, formadores da identidade cultural brasileira. Claro que no esporte também vai aparecer a capoeira, reconhecida como desporto de criação nacional, não é internacional, pessoal. Atenção aqui, a capoeira é um bem de criação nacional. A atividade capoeirista é reconhecida em todas as suas modalidades. Seja a capoeira se manifesta no esporte, na luta, na dança, na música, e é livre o seu exercício em todo o território nacional. Quando a gente começa a falar de capoeira, falar de cultura, evidentemente não podemos deixar de falar sobre o direito à liberdade de consciência, de crença, sobre o livre exercício do culto, dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, que também fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e que é livre o exercício do culto. Porque nós temos aqui uma releitura do artigo 5º e as garantias para que seja livre o exercício do culto de matriz africana. E traz aí suas observações. O direito à liberdade de consciência e de crença, a liberdade do culto religioso de matriz africana compreende a prática do culto, a celebração de reuniões, fundação e manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Mas que nós devemos prestar atenção em uma prova de concurso, principalmente no inciso 8º desse artigo. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de uma ação penal à face de atitudes e práticas de intolerância religiosa. Não é a comunicação à autoridade policial competente. Comunicamos ao Ministério Público para que ele abra uma ação penal, porque isso é crime. Intolerância religiosa, a prática do ódio contra as religiões, é um crime que deve ser comunicado ao Ministério Público. Tudo bem? E para finalizarmos essa conversa, essa nossa breve conversa, falamos sobre o acesso à justiça.
denúncias ou ouvidorias permanentes, nós temos que dar atenção. O Poder Público Federal vai instituir no Poder Legislativo e Executivo ouvidorias permanentes. Ouvidorias em defesa da igualdade racial para receber e encaminhar denúncias sobre este tema. É assegurado às vítimas de discriminação o acesso aos órgãos de ouvidorias permanente, além do acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e o Poder Judiciário em todas as suas instâncias. E aí nós temos mais uma construção de uma questão de concurso que vai nos mostrar essas alternativas. As vítimas de discriminação étnica é assegurado, na forma deste estatuto, para a garantia do cumprimento de seus direitos, o acesso. E ele vai lançar uma série de itens para vocês. A Defensoria, o Ministério Público, a Defensoria, o Ministério Público, na verdade, nos parece que todas estão corretas, na verdade. Então, qual é que melhor responde o enunciado? Qual é o conteúdo completo que respeita o dispositivo jurídico? Equador. O direito ao acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, Defensoria Pública, Ministério Público e o Poder Judiciário em todas as suas instâncias. Equador é a resposta. A gente vai terminar esse tema alertando os futuros servidores públicos que o Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra. Um conteúdo bastante pertinente de entendimento do porquê que isso já está elencado no edital do seu concurso. Nos encontramos novamente, professor Flávio, sou professor do curso Vigor, excelência em cursos preparatórios. Obrigado pela atenção.